capítulo de número 11, versículo de número 22. Abra comigo. E você que tem Bíblia e está ao lado de quem não tem, compartilhe aí sua Bíblia com seu irmão, com seu vizinho. Aleluia. Porque nós vamos falar aqui de um assunto de extrema importância. Temos falado isso de diversas maneiras e por diversas vezes, mas sempre precisamos estar batendo nessa tecla sobre a importância da fé. Marcos 11, 22. Todos acharam? E se, de novo, quem tem Bíblia está ao lado de quem não tem, compartilhe aí com seu irmão, com seu vizinho, para que todos possam acompanhar a leitura desse texto. Olha o que diz aqui. E Jesus respondendo disse-lhes: tende fé em Deus. De novo. E Jesus respondendo disse-lhes: tende fé em Deus. Sente. Todos nós sabemos, irmãos, agora ninguém converse, por favor, ninguém ande, que é para não quebrar o clima da reverência, nem o raciocínio do pregador. Todos nós sabemos a importância da fé. No mundo de Deus, no mundo espiritual, a fé é um elemento de extrema importância. Eu até mesmo digo que um dos princípios mais importantes do reino de Deus é o princípio da fé. Tanto que a Bíblia vai dizer que sem fé é o quê? Impossível agradar a Deus. Eu sei que você já deve, ao longo desse tempo, ter ouvido falar muito de fé e vai continuar ouvindo falar até morrer. Porque, de novo, um dos pilares de sustentação das questões espirituais é a fé. E nós vivemos em um mundo que é extremamente materialista, ateísta, incrédulo. Ainda que falem de fé, é uma fé vazia, uma fé morta, uma fé da boca para fora. O próprio Jesus experimentou isso, a tal ponto, em um determinado momento, ele chegaram a dizer: esse povo honra-me com os seus lábios, me adoram com os lábios, mas o coração está longe. Por quê? Porque era uma honra, era uma adoração superficial, era uma fé meramente aparente, e na verdade não é a verdadeira fé. E há algum tempo atrás, Deus tinha me dado, e que eu quero compartilhar com os irmãos, acerca da seguinte mensagem: as 3 etapas ou os 3 níveis da fé na vida de uma pessoa. E se você acompanhar direitinho, talvez você vá se enquadrar em uma dessas etapas ou desses níveis. Mas como povo de Deus, precisamos entender a fé, de verdade. Porque eu disse hoje pela manhã e torno a repetir: Deus não atende a necessidades, Deus atende a fé. Por mais que isso possa parecer chocante, Deus atende primariamente, principalmente a fé. Porque pode haver na vida de uma pessoa necessidades, porém não haver fé. Exemplo, se você vai para um hospital, você vai encontrar diversas pessoas lá, com as mais variadas necessidades. Mas poucos têm verdadeira fé. Não há, talvez, nenhum outro lugar em que o volume de necessidade nas mais variadas áreas do que há no local como um hospital. Mas nem por isso a presença de Deus se manifesta lá. Por quê? Poucos, na verdade, têm fé. Os senhores sabiam que tem pessoas que, mesmo com a sentença de morte decretada sobre si, pessoas que estão, olha para cá, por favor, não converse. Pessoas que estão sendo corroídas pela enfermidade. Mas quando você se aproxima delas e pergunta se elas querem uma oração, se elas querem a bênção de Deus, mesmo em meio às suas necessidades, elas rejeitam. Tem gente que rejeita. Está morrendo, mas não quer Jesus. E não é só no hospital, não. Eu já conheci algumas pessoas que você olha para a vida do fulano ou da fulana, estão ali consumidos da dor, pela enfermidade,
desenganados pelos homens, mas não querem Jesus, não creem em Jesus. Portanto, tem a necessidade, mas não tem a fé. Se não tem a fé, não tem o agir de Deus, porque Deus age onde há fé. Daí a importância da fé. E aí eu quero começar a falar com os irmãos sobre as 3 etapas, ou os 3 níveis da fé. E eu classifiquei, fiz aqui uma classificação que eu quero compartilhar com os irmãos. O primeiro nível da fé, acompanhe comigo, é aquilo que eu chamei de fé intelectual. E quando eu falo de fé intelectual, estou falando de uma fé meramente mental. A fé do intelecto. É a fé racional. E que eu também chamo de a fé do cérebro. Porque os senhores não sabem, o ser humano, ele pensa de uma forma tridimensional. Olha aqui para mim. Nós pensamos, do ponto de vista meramente mecânico ou orgânico, com o nosso cérebro. É aquilo que eu chamo de mente do cérebro. O segundo tipo de mente que nós temos é a mente da alma, que é uma mente emocional. Por exemplo, todos nós sabemos que o raciocínio de uma pessoa, a forma de pensar de uma pessoa pode ser afetado, por exemplo, por algum remédio que ela toma, alguma droga que ela toma. Afeta logo o quê? O raciocínio. Por favor, não converse. Afeta o modo de pensar. Por quê? Porque mexe com o cérebro, mexe com a mente do corpo. Essa é a primeira dimensão da mente humana, é a mente cerebral. Todos nós sabemos que um trauma emocional afeta também a nossa capacidade de pensar. Por quê? Porque mexe com o segundo nível da nossa mente, que é a mente da alma. Uma forte emoção, notadamente negativa, abala a nossa estrutura, embola os pensamentos. Tem gente que debaixo de forte emoção não consegue pensar direito, por isso que não se deve tomar decisões baseadas em forte emoção. Por isso que não se pode tomar decisões no impulso. Quando se está debaixo de forte pressão, não se deve tomar decisões importantes, porque normalmente serão decisões erradas, porque está debaixo de forte pressão emocional. Então nós pensamos tridimensionalmente. Tem a mente do cérebro, aquilo que eu chamo de mente do cérebro, que é o raciocínio, que é o intelecto. Tem a mente da alma, que é a mente das emoções, e tem a mente do espírito, que é o nosso espírito humano, que eu chamo de mente espiritual. O primeiro nível da fé se dá em nível de intelecto. Tem pessoas que concordam com o evangelho, sabe que o evangelho é o certo, sabe que o caminho de Jesus é o certo, mas essa concordância é meramente mental. É um assentimento mental. É uma fé do raciocínio. É uma fé meramente natural. Os irmãos sabiam que até para tomar um remédio, você toma um remédio pela fé? Mesmo sem saber? É. Quem nunca já passou por essa experiência? Está precisando de algum remédio para alguma área, seja para tosse, para dor de cabeça, e alguém falou assim, ó, toma esse remedinho aqui, que ele é batata. Fulano tomou, se deu bem, Beltrano se tomou, se deu bem. Todo mundo que toma só fala a maravilha desse remédio. O que você faz? Mesmo sem você perceber, o teu subconsciente acredita naquilo e vai e toma. Ou mesmo médico receita. Quando o médico receita, você no primeiro momento, pode até não sentir efeito, mas no primeiro momento você acredita. Mas esse acreditar é um acreditar racional. É o cérebro trabalhando. É o primeiro nível da fé. É o primeiro nível da fé, que eu chamo de fé do intelecto. Deixa eu te dizer uma coisa, esta fé não tem nenhum valor no reino de Deus. A fé
meramente do intelecto, ela não produz nenhum milagre. A fé do intelecto não é capaz de movimentar o mundo espiritual ao teu favor. Nesta noite, Jesus quer introduzir em você uma fé mais profunda. Tem muita gente que está na igreja, passa anos e não vê o sobrenatural agindo de Deus na vida dele ou dela, justamente porque, e talvez ela ainda não tenha percebido isso, mas está crendo apenas com o cérebro. É uma fé racional. E fé racional é fruto de mente natural. E Jesus nos chamou para termos uma mente renovada, ou uma mente espiritual. Então eu não sei, e aí isso é muito pessoal, porque cada um deve fazer uma autoanálise. Qual o nível da tua fé? Mas de uma coisa eu sei: se tu queres ver o agir poderoso de Deus na tua vida, você precisa aprofundar a tua fé. Ir além do racional, ir além do intelecto, ir além do natural. Jesus, no texto lido, disse assim: tende fé em Deus. A que fé é essa que Jesus está falando? Com certeza ele não está falando de uma fé racional. Não está falando de uma fé natural. Não é a fé do cérebro. Esse é o primeiro nível. Acompanhe comigo. O segundo nível, o segundo estágio, a segunda etapa da fé é aquilo que eu chamo a fé emocional. E como o nome já diz, é uma fé que está residente na alma. Eu poderia dizer, está localizada na mente da alma. E tem pessoas que se relacionam com Deus meramente baseado no reino ou no âmbito das emoções. Irmãos, deixa eu dizer uma coisa. Talvez você saiba ou não. Se já ouviu, vai ouvir de novo. Se não ouviu, está ouvindo pela primeira vez. A fé não é emoção. Fé não é sentimento. Fé não é sensação. A verdadeira fé ainda não está na alma. E tem gente que tem um relacionamento com Deus baseado meramente no nível das emoções. E emoção, irmão, emoção humana é algo que gera instabilidade. Por isso tem muita gente nos altos e baixos da fé. Tem dia que está crendo em tudo, tem dia que não está crendo em nada, tem dia que está sorridente para todo mundo, tem dia que está de cara feia para Deus e para o mundo. Já viu gente assim? Tem gente assim. Tem dia que ele fala com o mundo inteiro, dá bom dia até para o cachorro. Outro dia ele passa, ele ou ela, né? Estou falando de gente de igreja. Estou falando do incrédulo, não. Isso no incrédulo é normal. Mas gente que se diz de Deus, gente que diz que tem Deus na vida, que Deus é esse? Ah, pastor, porque o senhor não sabe o que eu estou passando. O fato de eu saber ou não saber não vai mudar a tua história. O que vai mudar a tua história é a tua fé verdadeira em Jesus. Quem muda a tua história é Jesus, não é o pastor. O pastor é apenas um instrumento. Mas Deus quer que você enraize a tua fé mais profunda. Saia do nível das emoções. Saia do nível, ou do âmbito, ou do reino da alma. Porque a alma do ser humano, que é a sede das emoções, que é a sede do pensamento, que é a sede da nossa personalidade, ela é influenciável. E não é ali ainda que a verdadeira fé se manifesta. Quando Jesus diz assim, tende fé em Deus, Marcos 11, 22, Jesus não está falando, primeiramente, nem da fé meramente intelectual ou racional, é aquela fé que concorda, como eu já disse, tem gente que sabe mentalmente que o evangelho é o caminho certo, mas ele mesmo não se decide entregar a sua vida para Jesus. Ele até concorda, ele até gosta da igreja,
mas ele mesmo não tomou ainda, ele ou ela, uma decisão pessoal de entregar sua vida para Cristo. Por quê? Porque a fé ainda está na racionalidade. O segundo nível é o nível das emoções. E tem muita gente na igreja que está crendo em Deus ou se relacionando com Deus nesse nível de emoção. Hoje eu dizia para uma determinada pessoa, um dos alunos da escola dominical, estava relatando a situação dela, eu até entendo. 25 anos lutando, chorando. E eu perguntei para ela, irmã, dentro desses 25 anos, o que mudou? Ela disse, nada. Falando, então está na hora de mudar a estratégia. A irmã está com o foco errado. O seu foco precisa estar em Jesus. A sua mente precisa ser renovada. 25 anos chorando. Chorar não produz agir de Deus. O que produz agir de Deus é a fé. E alguém já disse uma frase atribuída ao Einstein, que diz assim: o ápice ou o cúmulo da loucura é querer receber resultados diferentes, fazendo sempre a mesma coisa. Meu irmão, minha irmã, se você faz sempre as mesmas coisas, do mesmo jeito, você vai colher aquilo que você sempre colheu. Você quer diferente? Faça diferente para Deus, Ele vai fazer na tua vida. Tem muita gente, e de novo, daí a importância de nós renovarmos a nossa mente. Porque tem muita gente pensando errado, crendo errado e recebendo errado. Vou dizer de novo, olha para mim. Tem muita gente pensando errado, porque pensa com a mente natural, a mente não foi renovada. A irmã leu aqui, Romanos 12, 2. Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, ou da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, a perfeita e agradável vontade de Deus. Então a Bíblia está dizendo, olha, não se amolde ao modo de viver e de pensar deste mundo. Não se encaixe, não se enquadre. Você que é de Deus, recebeu uma mente nova, e a mente de Cristo. Ela precisa ser desenvolvida. Não podemos nos enquadrar nos padrões, nos paradigmas desse mundo, porque os paradigmas desse mundo são satânicos. Este mundo está sob o governo de Satanás. E isso só é quebrado na vida daquele que um dia de verdade resolve se submeter ao senhorio de Jesus Cristo, por meio de aceitá-lo como seu Salvador e Senhor. Então a Bíblia vai dizer, não vos conformeis com este mundo, com o modo de vida, com o modo de pensar, com a mentalidade mundana ou secular, mas antes transformai-vos pela renovação da vossa mente, porque só assim podereis experimentar na prática da vida, podereis ter a experiência prática da boa, da perfeita e da agradável vontade de Deus. Mas ainda assim, como disse, muitos entre nós estão presos nesse segundo nível da fé, que eu chamo de fé emocional. É a fé que reside na mente da alma. E estão conformados, estão resignados na situação, e por isso não conseguem ver o melhor de Deus. Mas deixa eu te dar uma notícia: Deus ainda tem o melhor para a tua vida, se você quer. Se você for o meu porta-voz para essa pessoa que está do seu lado, pega na mão dele, só que não tem alergia de gente, diga assim: Deus ainda tem o melhor para você, creia de verdade.
Diga agora para outra pessoa que está do seu lado: Deus ainda tem o melhor para você, mas é preciso crer de verdade. Então, os 3 níveis da fé. Vamos lá, olha aqui para mim. Fé racional ou intelectual. É quando a fé está apenas aqui, ó, no raciocínio. Tanto é assim que mesmo nas questões religiosas, e muitos crentes pensam assim, quando a coisa vai contra a lógica humana, ele ou ela tem dificuldade de acreditar. Tem gente que está na igreja, diz que é crente em Jesus, mas não crê em milagre. Tem gente que está na igreja, diz que é crente em Jesus, mas não crê no sobrenatural de Deus. Tem lugares que até nega a realidade dos milagres. Dizem que os milagres terminaram com os apóstolos, com os primeiros apóstolos, que o tempo dos milagres já passou. Como é que pode uma pessoa que diz que é crente em Jesus Cristo, mas é incrédula no poder de Deus? Por quê? Porque a fé está apenas na mente cerebral, no intelecto. Segundo, pessoas, e a grande maioria dos crentes, ok? Vive e pratica esse nível de fé, que é a fé emocional. E por isso são tão instáveis, são volúveis. Como eu já disse, são crentes tobogãs, um dia está em cima, outro dia está embaixo. Um dia está crendo em tudo, outro dia não está crendo em nada. Um dia está de bem com todo mundo, outro dia está de mal até com Deus. Que negócio é esse? Deus não nos chamou para a instabilidade. Porque fé não é emoção, fé não é sentimento, fé não é razão. Por isso, com uma frase atribuída a Santo Agostinho, já disse: a fé conhece razões que a própria razão desconhece. E aí nós vamos para o terceiro nível da fé, que é a fé espiritual. E quando eu falo de fé espiritual, eu estou falando da fé que procede lá do teu homem interior. O que é o homem interior? É o nosso espírito. Deixa eu te dizer uma coisa: você, ser humano, não é essencialmente essa aparência física que você tem. Você não é o seu corpo. O ser humano, olha aqui para mim, por favor, ele é um espírito que possui uma alma e que habita num corpo. Então, Deus, quando nos fez seres espirituais. Vou dizer de novo em português para você me entender e você poder dar glória. Deus me fez, te fez, nos fez seres espirituais. O ser humano é um ser espiritual vivendo uma experiência física por causa do corpo. Mas quando o corpo tomba na morte, isso não significa a cessação da existência. A morte física não é o fim de tudo. Por quê? Justamente porque nós não somos seres primeiramente materiais, somos seres espirituais. Deus nos dotou da sua espiritualidade. E a vida que Jesus veio nos dar é uma vida espiritual. E por ser espiritual, isso se torna sinônimo de vida sobrenatural. Deixa eu te dizer uma coisa: Deus nos chamou para uma vida sobrenatural. É por isso que pelo nome de Jesus ordenamos e as doenças têm que ir embora. É por isso que no nome de Jesus ordenamos e os demônios têm que ir embora. Não importa se é da Umbanda, da Quimbanda, da outra banda, do Candomblé, seja de onde for. Em nome de Jesus, tem que sair. E sai. Por quê? Porque há uma espiritualidade do Todo-Poderoso dentro de todo aquele que crê em Jesus Cristo como seu Salvador. Quando Jesus disse assim: eu vim para que tenhas vida e a tenhas em abundância, esta vida que Jesus se refere não é a vida natural, não é a vida comum, não é a vida do dia a dia que todos nós recebemos, mas é uma vida espiritual.
E eu gosto de dizer assim, no lugar da palavra espiritual, eu gosto de dizer uma vida sobrenatural, que é para dar um choque de realidade na tua cabeça, para que você entenda com todo o teu ser, que você foi chamado para viver uma vida superior, uma vida além. Isso é um privilégio de todo aquele que exerce a sua fé em Jesus Cristo como seu Senhor e como seu Salvador. E quem ainda não fez, não sabe o que está perdendo, porque Deus tem nos chamado para uma vida superior. Problemas existem, mas agora eu sei que a minha vida superior me coloca acima dos problemas. A vida superior me coloca acima das dificuldades. A vida superior me coloca acima das doenças. Meia dúzia de 2 ou 3 que deram glória, talvez não entenderam, vou repetir. A vida superior me coloca acima das realidades humanas. Tem gente que não consegue entender isso porque ainda está ou no nível primeiro, que é a fé do intelecto, ou no nível segundo, que é a fé das emoções. Hoje, Jesus quer aprofundar a fé no teu íntimo. É a fé do Espírito. Vocês sabiam que não se relaciona com Deus, não se pode relacionar-se com Deus nem com o intelecto, nem com as emoções? O local correto de nos relacionarmos com Deus é o nosso espírito. Por isso Jesus disse assim, ó: Deus é espírito e importa que aqueles que o adorem o façam em espírito e em verdade. E quando Jesus fala em espírito, no original do Novo Testamento, que é em grego, dá a ideia de localização, de posicionamento. Ou seja, Jesus está dizendo, é necessário, pelo fato de Deus ser espírito, é necessário adorá-lo com o Espírito. É com o teu espírito, com o teu eu verdadeiro, com o ser íntimo, e que é você de verdade, e que aonde o Espírito Santo está habitando, é lá, ou é através dele, que você deve se relacionar com o Todo-Poderoso, porque Deus é Espírito. Então a fé espiritual é aquela fé mais profunda, é a fé verdadeira, me permita a redundância, tá? É a fé verdadeiramente real e eficaz, porque ela habita, ela está instalada no nosso homem interior. É essa fé que vence, é essa fé que chama, que desencadeia o agir sobrenatural de Deus para a nossa existência. É essa fé que traz do mundo espiritual, do mundo sobrenatural, para este mundo físico, a intervenção miraculosa do Todo-Poderoso. É quando a fé espiritual está ativada. E deixa eu te dizer uma coisa, é preciso ativar a tua fé. Por favor, dá uma catucada de leve, não é para machucar não, só para despertar. Diga ao pé do ouvido dessa pessoa, você precisa aprender a ativar a tua fé. Precisamos aprender a ativar a fé. Quanta gente desativado no mundo espiritual, irmão. Quanta gente não sabe quem ele é em Cristo Jesus. Não sabe onde ele está em Cristo Jesus, não sabe o que ele tem em Cristo Jesus, e não sabe o que ele pode em Cristo Jesus, porque ainda não ativou o seu homem interior. Talvez para alguns eu esteja até falando grego, o que o pastor está falando, não estou entendendo nada. Por quê? Porque a tua mente natural ainda está te dominando. Você precisa estudar a palavra de Deus. Deixa eu te dar uma dica, vem para a escola dominical que você vai aprender. Você precisa ativar, você precisa energizar o teu espírito. Nesta noite, neste lugar, não com os olhos naturais, mas pelos olhos da fé, a energia de Deus. Assim como a energia natural fornece luz para acender a lâmpada, fornece força
para fazer os instrumentos funcionarem, a energia de Deus vai fornecer luz e força para o teu espírito, para que você supere as dificuldades dessa vida. Se você consegue crer, tira a mão do bolso, levanta aí e dá um brado de glória para Jesus. É essa fé que produz os milagres. É essa fé, a fé do sobrenatural. É essa fé, a fé dos desafios. É essa fé, a fé dos impossíveis. Querido, deixa eu te dizer uma coisa. Nesta noite, receba uma injeção de fé espiritual. Direto na tua veia, não. Direto no teu homem interior. Direto lá no teu espírito, que é o teu eu verdadeiro. Para que você saia daqui ativado em Cristo Jesus. Para que você saia daqui energizado pelo poder de Deus. Porque precisamos mudar essa história, irmão. Quantos têm vivido um evangelho água com açúcar? Um evangelho que não produz resultados. Um evangelho que não transforma. E é por isso que a gente tem vivido, principalmente nesses últimos dias, um bando de crentes que dá mau testemunho. Gente que vem para a igreja, mas que é pior do que incrédulo. Não tem vida transformada. Não honra os seus compromissos. Compra, mas não paga. Pega emprestado e depois esquece de pagar. Por quê? Porque não tem vida transformada. Está na mente natural. Gente que fala o que pode, o que não pode. Tem força na língua para falar o que não deve, mas não tem força na língua para adorar a Deus e falar de Jesus. E a gente está cansado disso. Porque tem produzido estrago no reino. Eu imagino que o coração de Deus está pesaroso. Porque Ele tem nos dado todos os recursos necessários para vivermos já nesta vida uma vida de vitória. E eu disse aqui na terça-feira, e vou repetir, mais ou menos nesses termos: o mundo conhece apenas até o limite do vencer. Liga o gravador aí, aperta o REC. O mundo, escute isso, o mundo conhece apenas até o limite do vencer. Jesus Cristo extrapolou o limite do vencer e nos fez mais que vencedores. O mundo só conhece a figura do vencedor. Jesus veio inaugurar uma nova figura. Ué, mas a gente diz isso e as pessoas ficam assim. Será que isso não mexe contigo? Será que isso não provoca uma revolução? Deixa eu dizer de novo para você guardar. O mundo só conhece até o limite do vencer. Deixa eu te dizer uma coisa. Jesus te chamou. Ele está pegando na tua mão se você crer. E com Ele você vai extrapolar esse limite estabelecido para o mundo. E Ele vai te colocar no novo patamar. Que patamar é esse, pastor? É o patamar dos mais do que vencedores. Você consegue crer nisso? Só quem não está com o braço amputado, levante ele aí se você consegue fazer isso. E abra a tua boca para dar glória para o nome dele. Ele te chamou para um patamar além. Mas para isso, é preciso ter e desenvolver a fé em nível do Espírito. A fé no homem interior. A fé naquilo que eu chamo também de homem espiritual, que é o nosso espírito que foi recriado, que foi renovado, que foi nascido de novo em Cristo Jesus. E se alguém ainda não tem essa experiência, e não importa se você está na igreja, tá? Porque tem muita gente que está na igreja, mas a igreja não está nele ou nela. Tem muita gente que está no evangelho nominal, é membro de um clube religioso, mas não tem essência de Deus. Não tem essência de Deus. Nesta noite, Jesus quer te dar a essência do Todo-Poderoso na tua vida. Para que tu mudes o teu foco. Para que tu mudes
a tua mentalidade. Pare de focar nos problemas, nas dificuldades dessa vida. Foque na glória. Porque quando você focar na glória de Deus, você vai ver que todas essas coisas que nos cercam aqui perdem o seu valor. Mude a tua mente e Deus vai mudar o teu ambiente. Mude a tua mentalidade e alinhe a tua mentalidade com a palavra de Deus. Sintonize a tua mentalidade com o modo de pensar de Deus. Faça um link entre a tua mente e a mente do Todo-Poderoso. E você vai receber pensamentos sobrenaturais. E aí tu vai ver que aquilo que era impossível do ponto de vista meramente humano, aquilo que estava travado 7 anos, 10 anos, não sei quantos anos, vai se tornar realidade. Porque Deus é real, irmão. E Deus quer revelar para nós, quer trazer para nós as suas realidades, para essa realidade humana. Porque a realidade humana é uma realidade perecível. Olha para cá, por favor, não converse. A realidade humana é uma realidade de desgraça, de miséria, de desesperança. Você olha para o mundo lá fora, o que esse mundo tem para oferecer? Nada, é só ilusão, só engano. E aquilo que parece ser bom, diz a Bíblia, o seu final é a morte. Mas em Cristo Jesus, até aquilo que estava morto, reviverá, porque Ele é o Deus da vida. Então aprenda hoje, de uma vez por todas, sobre a questão da fé. Se alguém até hoje vivenciou a sua vida cristã no primeiro estágio da fé, no primeiro nível, que é a fé racional, está na hora de você pedir a Deus: Senhor, renova a minha mente e aprofunda as raízes da minha fé. Se você só conseguiu até, indo um pouquinho além, chegar e permanecer na base das emoções, mesmo aí, ainda não é o lugar perfeito para a fé. Mesmo aí, ainda não é o lugar em que Deus determinou para que a fé esteja habitando. Porque o lugar real da fé, o lugar real onde a fé precisa estar, para que seja produtora de milagres, é o nosso homem interior. É o nosso espírito nascido de novo em Cristo Jesus. Por isso que Paulo vai dizer, ou melhor, Deus através de Paulo vai dizer, 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17. Você sabe isso de cabeça? Se alguém está em Cristo, as coisas velhas já, eis que tudo se fez. O que é tudo? Tudo. Deus é Deus de tudo. Olha que filosofia profunda. Vou dizer de novo, hein? Deus é Deus de tudo. Ah, não, para ficar mais bonito, de novo, pega na mão dele aí, dá uma sacudida e diz assim, ou dela: Deus é Deus de tudo. Ele quer operar no teu tudo. Diga isso aí. Ele quer operar no teu tudo. Ele quer operar em todas as áreas do teu viver. Mas você precisa dar lugar. Você precisa abrir espaço. Você precisa dar uma oportunidade para Jesus. Oh, irmã. E é uma lástima, uma tristeza, que quando uma mensagem como essa é pregada, e a gente martela nesse tema por diversas vezes, mas ainda assim tem pessoas que têm extrema dificuldade de deixar entrar, de deixar encaixar lá no íntimo. E eu falava com o Michael hoje, agora, depois da escola. O próprio Jesus enfrentou isso, porque ele ensinava, demonstrava para os discípulos. Os caras andavam com ele, comiam com ele, bebiam com ele, dormiam com ele, acordavam com ele, viam os milagres acontecendo diante dos olhos, e mesmo assim, em alguns momentos, eram dúbios na fé, eram fracos, a tal ponto de Jesus, por diversas vezes, repreendê-los, dizendo: vocês ainda não conseguem ter fé? Como quem diz, depois de tudo que eu já fiz, depois de tudo que eu demonstrei, vocês ainda têm dúvidas no coração? Quando não era dúvida, era dificuldade de entender. Porque o povozinho de cabeça dura.
eram lentos no entendimento. Falando no português claro, eram lerdos no aprendizado. E Jesus ensinava, e se você procurar com atenção, você vai ver que em diversos momentos você vai encontrar assim, e eles não entenderam essa palavra. E eles não compreendiam o que Jesus estava dizendo. Por quê? Cabeça dura. A fé ainda estava em nível racional, ou no nível emocional. Somente quando eles foram amadurecidos na fé, que esta fé penetrou no profundo mais íntimo do ser humano, que é o seu espírito. Aí sim, aqueles homens medrosos, amedrontados, que disseram que se Jesus fosse preso, eles lutariam por Jesus. E na hora que o negócio pegou, diz o texto que todo mundo, correu. Até o Pedro, aquele homem rude, pescador, iracundo, valente, cortou a orelha lá do soldado romano. Mas na hora que a coisa ficou preta, perguntaram: tu também é um deles? O que Pedro falou? Eu nem conheço este homem. Mas depois que eles amadureceram na fé, depois que eles foram cheios do Espírito Santo, tanto a Bíblia quanto a história vai dizer que muitos foram até o fim, mesmo a despeito de prejuízo da sua vida, mas não negaram a fé. Muitos foram torturados por causa da fé, lançados para serem comidos por leões nos espetáculos das arenas romanas, por causa da fé. Pedro, por exemplo, diz a história, morreu crucificado de cabeça para baixo, e ele pediu isso. Ele pediu isso, porque ele falou tanto de Jesus, que os seus detratores disseram: então tu vai morrer igual o teu mestre, crucificado. Ele falou: eu não sou digno de morrer igual a ele, inverte a minha cruz. Por quê? Porque a fé penetrou no Espírito. Hoje vivemos dias em que as pessoas têm uma fé de meio barro, meio tijolo, né? E esse período que nós estamos passando aí, esse pandemônio, né, que eu chamo de pandemônio, porque isso é uma agenda satânica, tem aflorado, tem demonstrado isso assim, aos olhos de todos, quem é quem. Porque muita gente que pisava na cabeça da serpente, que marchava com varão, quando veio o vírus, muita gente cantou aquele hino assim: eu quero estar com Cristo. Aonde? Onde a luta se trava. A luta se travou e o camarada meteu o pé. Ficaram com mais medo do poder da morte do vírus do que do poder de cura de Jesus. E eu estava meditando, eu até falei isso hoje antes da escola dominical, quando eu vi abrir a igreja. O medo é um tipo de fé, sabia disso? O medo é uma fé invertida. Como assim, pastor? Porque quem tem medo, escute isso, acredita que aquilo que ele teme pode de alguma forma lhe atingir, lhe fazer mal. Se acredita é porque tem fé. Então, o medo é uma fé invertida. A fé bíblica é a fé de Deus. O medo é a fé do diabo. Tem muita gente exercendo a fé de Satanás, mesmo sem saber. Vou dizer de novo. O medo, ou melhor, quem tem medo é porque crê, porque acredita que aquilo que ele ou ela está temendo pode de alguma forma lhe prejudicar, lhe atingir. E se está crendo, se está acreditando, é um tipo de fé. É uma fé invertida. Deus não nos chamou para o medo. A Bíblia diz que o medo é um espírito. Deus nos chamou para a fé. Na fé
Ele te guarda. Na fé, Ele te protege. Na fé, Ele te sustenta. Na fé, Ele te livra. E ainda que porventura você viesse a passar pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque Tu estás comigo, a Tua vara e o Teu cajado me consolam. Fé. Ah, pastor, vai dizer que o senhor não temeu. Não. E não falo isso para gabar, não. Falo isso para servir de exemplo para os irmãos. Porque os irmãos, alguns são testemunhas. Nós fomos e vamos em vários lugares em que é declarado a presença do maligno ali, desse vírus satânico. Mas eu entro e saio porque eu sei que aquele que me guarda não dorme, não pisca, não falha, não mente, não tosqueneja e não perde batalha. Eu sei quem me chamou, irmão. Só que isto está disponível, não é para um, para dois ou para três. Está disponível para todos aqueles que crerem e que quiserem. Porque a bênção de Deus, para concluir, é para quem crê e para quem quer. Não basta tão somente querer por querer. Tem que crer, não com o cérebro, não com a alma, mas com o espírito. Vamos ficar de pé. A fé, ela desafia. A fé nos instiga a tomar uma atitude. Então agora eu quero desafiar a tua fé. Quem quiser e crer, sai do seu lugar, vem aqui na frente que eu quero orar por você. E traga a tua expectativa para o teu milagre. Pastor, para que eu vou aí na frente? É você que sabe, o que você precisa? Se alguém por algum motivo não pode sair do lugar por dificuldade, se quiser vir, senta aqui na frente. Se não puder, aí onde você chega, só um pouquinho mais para frente para dar espaço para aqueles que estão lá atrás. Feche seus olhos. Curva a sua cabeça. Apresenta a tua causa a Deus. Talvez eu não saiba qual é a área que você esteja necessitando. Isso não faz nenhuma diferença. O que vai fazer a diferença é você crer de verdade. Não com o cérebro, não com as emoções, mas com o espírito. De que qualquer que for a área da tua necessidade, aquele que entra aonde ninguém mais pode entrar, vai entrar na tua história hoje. Aquele que vê o que ninguém mais pode ver. Aquele que sabe o que ninguém mais sabe. E aquele que mexe, eu gosto de dizer isso, ele é aquele que mexe aonde ninguém mais pode mexer. Alabarabachandurevas. Então apresente a tua causa a Deus. Aleluia. Bendito é o nome do Senhor. Se porventura alguém tiver alguma questão relacionada na área da saúde, alguma dor, vamos mandar as dores embora, irmãos? Você crê nisso? Vamos mandar embora? Então põe tua mão aí no local da dor, se for possível, ou na doença. Ele está aqui. Se a tua necessidade for numa área diferente, que não na área da cura, não tem problema, apresenta a tua causa a Deus. Põe tuas mãos aí sobre o teu peito, põe tuas mãos sobre a tua cabeça como ato de fé. Glória a Jesus Cristo, o Todo-Poderoso. Alabandore plomanaravácia. Querido Jesus, em tua presença nos encontramos nesta noite. Os testemunhos foram entoados aqui para a glória do teu nome e para estímulo da nossa fé. Tua palavra foi pregada. Eu quero te pedir que o teu Espírito Santo
que é aquele que comunica a fé ao nosso espírito, vem agora jogar uma semente de fé em cada espírito, em cada coração dos que aqui estão presentes. Oh, tua palavra assim afirma que onde 2 ou 3 pessoas estiverem reunidas em teu nome, ali tu estás no meio delas. E por isso nesse momento queremos invocar o nome que está acima de todo nome, para repreender todo tipo de mal, todas as dores, todas as doenças, todas as enfermidades, todos os problemas nas mais variadas áreas do viver humano. Tu sabes as necessidades de cada um, e eu te peço que nesta hora tu estendas as tuas mãos para curar, estenda as tuas mãos para libertar, estenda as tuas mãos para transformar, estenda as tuas mãos para mudar o quadro, mudar a história, mudar a situação. Estenda as tuas mãos para arrancar as dores, as doenças, as enfermidades, para arrancar toda ação satânica na vida de alguém, no lar de alguém, na família de alguém, em nome de Jesus Cristo. Ora assim comigo: Senhor meu Deus. Mais forte: Senhor meu Deus, em nome de Jesus Cristo, pela fé, eu ergo a minha voz e clamo o teu socorro que não falha, o teu socorro que é providencial. E em nome de Jesus, eu me levanto nas dimensões espirituais para repreender toda ação satânica, toda obra das trevas, toda manipulação diabólica que houver na minha vida, no meu lar, na minha casa, na minha família, na minha saúde, nos meus negócios ou em qualquer outra área do meu viver. E pelo nome de Jesus, eu repreendo tudo isso e ordeno que todo mal, físico ou espiritual, saia, 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 em nome de Jesus. Eu ordeno que todas as dores, que todas as doenças, que todas as enfermidades, conhecidas ou desconhecidas, patentes ou ocultas, que porventura estiverem no meu corpo, do alto da cabeça até a planta dos pés, agora, agora, e não depois, agora, saia, saia, em nome de Jesus. Que todo espírito de perturbação, de problema, de amarração, de bloqueio, de confusão, de amarras, de miséria, de olho grande, de inveja, de bruxaria, de macumbaria, de feitiçaria, que porventura estiver na minha vida com todas as suas obras, saia, 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 para não mais voltar. Agora só ouça a minha voz em nome de Jesus. Como ministro de Deus e como embaixador do reino, eu entro nas esferas espirituais de cada um que aqui está, de cada um, do menor ao maior, da criança ao adulto, para paralisar, para amarrar toda ação de demônios, toda ação das trevas. Não me interessa quem você seja, quantos sejam, quem te mandou, o que você ganhou. Tudo que porventura foi ou está sendo feito nas matas, nas encruzilhadas, nas cachoeiras, nos cemitérios, nas praias, nas campinas, nos montes, nos terreiros de Umbanda, Quimbanda, Candomblé, Voodoo, Magia Negra, contra essa vida, contra este lar, contra essa casa, contra essa família, contra essa saúde,
contra esses negócios da vida deste homem e dessa mulher. Em nome de Jesus, cai por terra agora todos. Eu estou ordenando, tira tuas patas aí agora. Tira tuas patas desse corpo. Dores de cabeça, dores nos ombros, nos braços, nas pernas, no joelho, nas articulações, dores internas, dores nos órgãos. Você que está alojado nos rins, no fígado, na vesícula, no ovário, nos pulmões, nos brônquios, ou na bexiga, no coração, no cérebro, onde for, eu te ordeno, sai, sai, saia, para não mais voltar. Eu ordeno agora, emito a palavra de ordem, de cura nas dimensões espirituais, e ordeno que todas as dores e as suas causas e consequências, Senhor, pessoas com problemas digestivos, problemas, Senhor, na parede estomacal, e sentem ardência, gastrite, úlcera, corrosão da parede estomacal, algum problema de refluxo, problemas no trato digestivo, no trato urinário, seja onde for, em nome de Jesus, você e quem está por trás de tudo isso, vai embora agora e não volte mais. Eu te assopro, você sai. Solta o braço dessa pessoa, você que não deixa ele ou ela movimentar o braço ou a perna livremente, sai. Todo desgaste na articulação, toda inflamação nos nervos, nos tendões, saia! Dor, ouça a minha voz. Doença, ouça a minha voz. Espírito maligno, ouça a minha voz. Pega tudo que é teu, vai embora agora, em nome de Jesus. Todos que estão agindo no lar, na casa, na família de alguém, é um ponto final na tua obra. Você que bloqueou os caminhos desse homem, os caminhos dessa mulher, você que amarrou, não deixa prosperar, não deixa prosseguir, você que não deixa essa pessoa conhecer a verdadeira paz, a verdadeira alegria que só Jesus pode dar, você que bloqueia a mente, bloqueia o coração, em nome de Jesus, saia e não volte mais. Que grilhões, que algemas, que correntes sejam arrebentadas agora. Que o teu povo seja livre. Seja livre em nome de Jesus. Seja livre em nome de Jesus. Que essa dor que estava te atormentando, em nome de Jesus, vá embora agora e não volte mais. Exercita a tua fé e vai, toca no local da dor. Em nome de Jesus, todo mal desapareça do alto da cabeça até a planta dos pés. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, nós estamos invocando o nome que está acima de todo nome. Pai, muito obrigado, porque eu creio. Eu creio no teu agir. E sei que tu tens me chamado e me concedido uma unção sem limite. E que por essa unção sem limite, todo mal, dor, sai. Física ou espiritual, sai. Tira tuas patas agora. Solta este braço, esse ombro agora. E não volte mais. Não é no meu nome, é no nome de Jesus. Eu te assopro, você vai embora e não volte mais. Pai, toca na vida de cada um, nas mais variadas áreas do viver deste povo, e mostra o teu sinal para a tua glória, em nome de Jesus. Se você crer, essa é a hora que você agradece, essa é a hora que você glorifica. Se você crer, aleluia, exercite a tua fé e procure que, se você antes estava sentindo, veja se há diferença. Se você crer, aleluia, o milagre acontece no exercício da fé, aleluia. Então procure aí o que você estava sentindo, aperte, movimente e receba o teu milagre, em nome de Jesus.